O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Esse texto ele me fez pensar duas coisas só, né? Que Deus, tu acabou de falar agora há pouco aí, Deus ele sabe a quantidade e a qualidade daquilo que nós precisamos. Até porque ele criou a gente, né? Acho que ninguém conhece, na verdade, ninguém conhece a gente mesmo mais que Deus. Conhece tudo aquilo que nós precisamos. E que a gente leu um pouquinho, né, no início, a questão de ter Deus referência como Pai, também encaixa muito bem como provedor, né? Encaixa muito bem. E essa oração aí, dessa parte, é alguém que reconhece isso, né? Essa oração aí. Essa é uma coisa que a gente precisa. Mas quando a gente não reconhece Deus como provedor das coisas, a gente fica assim, que nem o Pérez falou, né? A gente fica assim meio louco, né? Correndo para um lado, correndo para o outro. Aqui a gente pensa no pão físico, nas coisas necessárias, nas coisas palpáveis, mas Jesus também falou que nem só de pão viveria o homem, né? Mas de toda palavra que provém da boca de Deus. Então, assim, cotidianamente também a gente precisa que o Espírito Santo esteja falando conosco e nos conduzindo e nos dando discernimento e nos explicando e nos moldando, falando com a gente. É uma forma de se alimentar também. Não é uma forma física, mas é uma forma espiritual. Uhum. Quando a gente fala de pão, a gente está falando de todas as nossas necessidades, né? Já tratamos do que é necessidade e do que parece ser necessidade, né? A gente vive num mundo que desperta necessidades fictícias em nós, né? Como a Erla bem usou o exemplo do celular, a gente acha que a gente precisa, mas quando a gente adquire, a gente observa e diz: poxa, por que eu comprei isso? O que realmente eu adquiri, né? Então, mas me diz uma coisa vocês, por que o pão nosso cotidiano? Por que Deus resolveu, Jesus resolveu nos ensinar a orar apenas pelo pão de cada dia? O que passa na mente de vocês quando vocês, leem essa parte do verso 3 que diz assim: "O pão nosso de cada dia"? Já vejo isso como uma baita terapia. Sabe por que eu vejo como terapia? Hum, Porque olha só, muitas pessoas hoje sofrem de ansiedade, né? hum, E aí a pessoa fica ansiosa. Terapia atrelado à fé, obviamente, né? Porque muitas pessoas hoje são muito ansiosas. Nossa, tá ansioso pelo que vai acontecer durante o dia, ou pelo que vai ter amanhã, o que não vai ter. Só que a gente logo cedo a gente pede o básico pro eterno. E atrelado isso à fé, cara, tu pediu com tanta fé que vai acontecer. Ou seja, a ansiedade você descarta, porque se você realmente confia no eterno, ele vai prover para você. Entende? Então esse ponto do texto ali, cara, para mim é uma terapia tremenda. Igual eu costumo dizer, né? É uma terapia do céu, entende? Aí essas questões que existem mundo afora, ela não vai atingir a tua mente e o teu coração se você está firmado na escritura, nos ensinos de Deus. Né? Então eu acho perfeito isso aí, cara. O melhor psicólogo que já houve no mundo, né? Que há, na verdade, né? até que ponto a mente humana vai, hein? Até que ponto a mente humana pode ser criativa? Hum? Até que ponto ela pode imaginar coisas? Só que presta atenção, a maioria dos seres humanos, eles vivem uma rotina chata, monótona, entende? Uma vida sem graça. Por mais que você tenha N opções, tá? Você acha que a saída é justamente o quê?
É você, não, eu vou trabalhar para me viajar, para me fazer isso, para me fazer aquilo, para me fazer aquilo outro, para aquilo. Porque você nunca está satisfeito. Eu e você, o ser humano sem Deus, ele nunca está satisfeito. Ele sempre tem o quê? Ele sempre parece que sempre vai parecer a ele que algo está faltando para ele. É um vestido melhor, é um carro melhor, é uma casa mais arrumada, e aí vai. É como eu já disse, eu não sou contra nada disso, tá. Só que Deus, ele não quer fazer a sua vida valer a pena um dia. Ele quer fazer a sua vida valer a pena todos os dias. Você entende isso? Deus não quer fazer a sua vida valer a pena um dia. Deus quer fazer a nossa vida valer a pena todos os dias. Então presta atenção. Deus, ele bola o plano para nossa vida para esse dia. Ele tem todos os dias da nossa vida já planejado. Deus já tem, ele é conhecedor de todas as coisas. Só que ele não deixa nós o quê? Nós vermos esses planos. Ele não diz assim: "Olha, Tó, vou te entregar o plano para tua vida todo de uma vez. Eu vou te entregar esse plano o quê? Todo dia eu vou te entregar um pouco desse plano. Todo dia eu vou te revelar um pouco do plano que eu tenho para tua vida. E tu vais viver uma tremenda de uma aventura. Todos os dias eu posso te surpreender, porque a mente de Deus, ela é ínfima, ela é infinita, né? Ela não tem limites. E não interessa o tanto de seres humanos que existam na Terra. Ele é capaz de quê? De bolar um plano para 100 anos para cada um de nós. Isso, Erla, são como peças de um quebra-cabeça, tá? Quando a gente ora pelo pão nosso de cada dia, a gente está orando justamente, pela parte que nos cabe naquele dia, nesse dia. Hum. E a gente pode não confiar em Deus. A gente pode não achar que Deus não tem como, eh, não tem condições de nos fazer viver uma vida espetacular, justamente porque ele não quer, ele não planeja, ele não deixa a gente ver o plano que ele tem para uma vida toda. E a gente tem tanta pressa, a gente se apressa tanto que acaba dizendo: "Não, Deus, fica com teu plano para ir e eu vou viver o quê? Os meus. Eu vou ver os meus sonhos". E aí a gente abandona Deus. Aí a gente deixa Deus de lado, né. Ou a gente até passa um tempo com Deus, dá um tempinho para Deus, mas não como Ele gostaria que fosse. Deus, ele pegou um plano todo e dividiu em partes. É como disse a Erla, um quebra-cabeça. Ele dividiu em várias partes. Quantos anos ele calcula assim: quantos anos a Sheila vai viver, tá, ela vai viver tantos anos. E eu vou pegar o plano que eu tenho para a vida dela e vou dividir nesses anos todos que ela vai passar nesta terra. E a cada dia eu vou revelar para ela parte desse projeto de vida que eu tenho para ela. Então presta atenção, quando você vai para a oração e diz assim: "O pão nosso você está pedindo para Deus, Senhor, qual é a parte do teu plano para hoje, para minha vida? Me dá isso". Infelizmente, a gente não crê nisso, a maioria de nós não crê nisso. E aí o que é que acontece com a gente? Cada dia da nossa vida pode ser tremendo. Tremendo, cada dia da nossa vida. E não importa o que aconteça nesse dia. Pode ser que Deus tenha planejado para hoje uma morte na nossa vida. Alguém da gente pode perder a vida, né? Pode perder o fôlego de vida. E está dentro dos planos de Deus. E às vezes a gente diz: "Poxa, mas esse dia
né, não foi Senhor, porque a gente tem a ideia que porque vem das mãos de Deus, então tudo é gostoso, tudo é maravilhoso. Espera aí, pode não ser gostoso, pode não ser prazeroso, mas é para o nosso bem, é para o nosso bem. Então, um ser humano comum, longe de Deus, ele vai planejar uma vida sem dificuldades. Deus, na sua sabedoria, ele vai colocar, eh, barreiras nas nossas vidas, no nosso caminho. Ele vai colocar situações em que nós vamos talvez dizer: "Puxa, mas" só que ele sabe por quê. Ele conhece todas as coisas. Então presta atenção, quando você chega para a oração e diz: "Senhor, faz isso, faz aquilo outro", ninguém pede provações, ninguém pede morte: "Ah, Senhor, que morra alguém na minha vida hoje". Ninguém ora assim, hum. Quem ora assim? Nem um louco, não é? Mas preste atenção, é porque nós não sabemos orar. A própria Bíblia fala isso: "Vocês oram, mas vocês não recebem porque vocês pedem mal, vocês pedem para esbanjar nos seus próprios" hum. Então quando você busca a Deus em oração, você não pode levar seus planos para Deus. Você tem que pedir a parte do plano de Deus para aquele dia. E talvez, aí entra uma questão, talvez muitos de nós já estejamos atrasados nesse plano há muito tempo. Talvez o plano de Deus já era para estar em ação nas nossas vidas há muitos dias, mas a gente demora a entender. A gente demora a entender que nós temos que abrir mão dos nossos sonhos, dos nossos planos. Como diz a música do Robson Fonseca, né? Por maior que sejam seus sonhos, o sonho de Deus é maior. Tem aquela alma também que Fala. a Jenny canta, né? Um dia com tua glória vale mais que mil. Às vezes a gente já viveu tanto o nosso pão, né? As nossas escolhas, e que a gente viver um do de Deus vai invalidar todo o restante para trás, por comparar, né? Verdade. Gente, não tem nada melhor do que viver dentro daquilo que Deus planejou pra gente ao longo do dia. Sabe por quê? Se Deus revelasse o plano dele todo de uma vez pra gente, a gente não ia, sabe, a gente não ia ter como, dizer: "Espera aí, como que vai acontecer isso?". Fala, pode falar. E isso fica bem explícito em algumas situações quando Deus revelou o seu plano, por exemplo, quando ele revelou o plano dele de ser uma grande nação através de Abraão. Abraão vai, mete os pés pelas mãos e faz bobagem, né? Quando ele revelou também seu plano para Jacó. Jacó também faz a mesma coisa, né? Tenta ali burlar, antecipar. E toda vez que a gente tenta antecipar as promessas de Deus, na verdade a gente só atrasa. A gente não ajuda em nada, só atrapalha, Verdade, verdade. né? E um dos motivos que eu acredito que a oração é de dia em dia, é porque a gente atrapalha muito. Eu acho que quanto menos a gente souber, melhor, né? O Cosmo, ele tem um jargão que ele sempre usava muito comigo no tempo das minhas ansiedades, que ele falava que a gente não precisava ver o que estava atrás da cortina. A gente só precisa ver o que está para cada cortina, né? O que está para lá da cortina, isso aí compete a Deus, não a nós. Então, a gente às vezes está tão intrigado, tão curioso para saber o que está atrás da cortina, que está jogando fora o que está para cada cortina, né? Isso a gente é especialista nisso também. Rapaz, se Deus mostra o plano dele todo pra gente, a gente não viveria. Porque a gente já ia ver a morte da gente, né. "Poxa, vou morrer tal dia". Imagina você saber 10 anos, né, tá daqui você não ia viver, "eu só tenho tanto disso, só tenho tanto".
Cara, pensa no desespero. Não, amanhã vai acontecer um acidente. Hoje você já morreria só de pensar nesse acidente, hein? Pensa como seria difícil. Por isso que Jesus diz assim: "Basta cada dia o quê? O seu próprio mal", gente. Sabe, pensa quando você vai a Deus e diz assim: "Senhor, olha, faz assim". Não! E eu quero dizer uma coisa para vocês, não importa, não interessa quão difícil seja um dia, se você estiver vivendo nas mãos de Deus, isso vai ser tremendo, vai ser tremendo. Nunca busque saber com Deus o que você vai fazer amanhã. Pergunte a Ele: "Senhor, o que é que eu devo fazer hoje?" Fala. A nossa oração não deve ser como eu acredito que muitos de nós já oramos. Senhor, revela qual o teu plano para a minha vida, né? É Mas a nossa verdade. oração, que eu acho que se alinha com o Pai Nosso, é: Senhor, qual a fatia de hoje, né? A Eu tia de quero hoje. viver a fatia de hoje. Gente, eu tenho vontade de fazer N coisas. Eu tenho. Mas quer saber de uma coisa? Eu não me preocupo com isso. Não sei nem se isso vai acontecer. Eu oro a Deus e digo: "Senhor, é isso que tem para hoje, então é isso que nós vamos fazer". E eu dou tudo de mim naquele dia, nesse dia. Tem gente que porque espera um futuro diferente, não faz nada hoje. Presta atenção numa coisa, é hoje que você tem que lutar pela sua salvação. É hoje que você tem que ter certeza de que a sua vida está nas mãos de Deus, mesmo que o plano dele todo ainda não tenha se realizado na sua vida. Você entende isso? A gente por quê? Porque a gente espera um dia de tanto ensinarem pra gente. É sempre o que a gente ouve. Não, um dia nós vamos para o céu, um dia nós vamos ter a vida eterna, um dia isso, um dia isso, um dia nada, gente. Um dia virá chuva serôdia, um dia virá derramamento do Espírito, um dia virá perseguição. Eu acho graça de quem diz, não, porque um dia, para se preparar que vai chegar a perseguição. E a perseguição já está aí, já. Só que não da forma como se aguardava, né? Enfim, primeiro vem velado as coisas. Gente, por favor, ao orar, diga: Senhor, me ajuda. O que é para me fazer hoje? Pode ser que amanhã, pode ser que hoje ele diga para você: olha, Sheila, hoje tu não vai trabalhar não. Hoje eu planejei isso aqui para ti. Hein? Tá fazendo revelação agora, Thor? Realmente tá cansada, né? A minha segunda, a minha terça, as coisas mudaram tudo. Os planos eram quando foi hoje, o negócio mudou de ontem para hoje, foi mudando tudo, tá tudo diferente. É isso que Deus faz com a gente. Sabe? Dê tudo de você hoje. Mas se amanhã Deus disser, por isso que não é para nós nos apegarmos a nada. Nós estudamos, né, no tópico passado. Porque se Deus tiver outros planos, quem faz os planos da nossa vida não é a gente. A Bíblia diz assim, ó: amanhã viajaremos para tal e tal lugar. Mas o que é que ele diz? Se Deus quiser. Não é você quem determina. Você pode até fazer, mas se não estiver dentro dos planos de Deus, você se prepara para as consequências. Fala, Cosmo. Eu estava conversando com a Bruna agora à tarde, né? Assim, Hum, porque, assim, a tua vida eu acompanho de muito tempo, né? Então, hum, tipo, e sempre fui muito inserido nos teus projetos, assim, falando o que tu pensa, o que tu acha, o que tu sonha e tal. E eu falei pra Bruna que há um tempo atrás tu estava aqui no Acará, tu tinha projetos grandiosos, tipo em relação ao sítio, né? sim. Então a maquete estava toda montada, daí de repente o contexto mudou, tu foi embora para a Bahia e lá tu começou também novos projetos grandiosos, sonhos e tudo e tal. De repente, passaste 10 anos lá no caso, né? De 8. repente, 8, né? De Quase repente 8. Quase 8. mudou. E tu nunca imaginava de novo estar lá em Acará. De repente, Jamais. tu caiu na Acará de novo e aqui estamos nós.
E eu falei assim, Bruna, eu falei assim, por incrível que pareça, eu nunca tive planos para morar na cara. Nunca. Não é que, tipo, apesar dos planos e tal, eu tô feliz sim em estar em Acará. Eu tô feliz sim. Assim, porque eu espero, né? E, tipo, isso não tem nada muito assim, muito certo, né? A gente sempre deixa uma brecha para pensarmos que estamos equivocados, porque isso é razoável, pode acontecer. Mas tenho planos, tenho, mas assim, a cada dia eu aprendo mais assim, a pegar minha ansiedade e colocar para Deus, porque mediante o nosso plano, Ele sabe o que é melhor para a gente mesmo. Eu sei que falar isso assim é muito bonito, né? Filosofar isso, mas isso é uma questão de entrega mesmo, de dependência. Eu sempre digo o seguinte: estou aqui até quando Deus disser, olha, fica, continua. A hora que ele disser levanta, voo, eu não tenho dificuldade para isso. Rapaz, presta atenção, dê tudo de você onde você está. A cada dia, se Deus te mantém você aí onde você está, dê tudo de você. Pode ser que amanhã ele mexa os pauzinhos, mexa as circunstâncias. Olha, agora eu quero ir para ali. Dê tudo de você. Eu sou um cara que quando eu saio de um lugar, eu não sinto assim: "Ah, tenho que voltar ali, porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo". Eu não tenho muito isso comigo não. O que ficou para lá, ficou. Eu dou tudo, eu sempre digo, eu dou tudo das pessoas para mim quando eu estou presente, porque eu sou péssimo de comunicação. Quando eu estou presente, eu estou junto, eu faço de tudo. Rapaz, Fala, como é que é? tu dá tudo das pessoas para ti ou tu dá tudo de ti para as Não, pessoas? eu dou tudo de mim para as pessoas, né, deve ter invertido a fala. Mas entende? Porque depois eu sei que se eu me afastar, eu não vou conseguir manter uma amizade pelo WhatsApp não, pelas redes sociais, tá? Eu não sou assim. Por isso eu gosto de dar tudo de mim, não só em termos de amizade presente, mas em todas as situações da minha vida. Por mais que eu erre, por mais que não esse projeto, como disse o Cosmo, esse projeto não chegou ao final. Não tem problema, mas ali eu dei tudo de mim, e quer saber de uma coisa? Quando eu sair daqui, ou de onde quer que seja, eu dei o meu melhor ali. Era tudo o que eu tinha para dar. Agora, porque eu não acredito, mas Deus ainda vai me levar para um outro lugar, Deus ainda vai me aí eu não faço nada, eu fico de braços cruzados. Hein? Você não ora? Você não diz para Deus, fazer o que Ele quer da sua vida? Então, se Ele lhe colocou naquelas circunstâncias, dê o seu melhor nelas. Porque esse é o pão do seu dia. É isso que você vai ter que comer ao longo do dia. Se está difícil, mas você vai ter que engolir esse pão. Hein? Se está gostoso, aproveite mais. Nem sempre vai ser mar de rosas, não. O pão, às vezes, sabe, na minha boca era doce como mel, mas no meu estômago se tornou amargo. Às vezes o pão Tem é duro. Oi, Cosmo. gente que fica emburrado e não quer comer o pão, não. Não é verdade? Gente, não interessa as circunstâncias que você está. Lógico, pode ser que você esteja em pecado e as circunstâncias são mais difíceis. Hum? Mas vai ter choro, vai ter lágrimas, tá? Vai ter dor, vai ter sofrimento. Não é? E a gente acha que o pão do céu, nossa, é muito gostoso. Rapaz, o povo de Israel, eles comiam o maná todo dia, pão que caía do céu. Mas teve uma hora que eles disseram: "Eu não suporto mais esse maná". Hum? Não teve uma hora que eles disseram isso? Queriam voltar para o Egito para comer o pão do Egito. Loucura! Muita doideira na cabeça deles. Acho que eles tinham fumado alguma coisa errada nesse dia, né? Hã? Por quê? Tem horas que Deus vai manter você ali, sabe? Aquele dia que é difícil pra caramba. E você vai ter que engolir esse pão. Você tem uma escolha a fazer.
Você tem uma escolha a fazer, assim como eu tenho. Ou você diz: "Eu confio em ti, Senhor. Não entendo nada, mas eu confio em ti". Ou você pega e diz: "Senhor, não quero mais que tu me dê pão nenhum, deixa que eu vou me virar". É uma escolha pessoal. Agora quem se coloca nas mãos de Deus tem que estar disposto a comer de tudo. O que ele colocar na mesa, você vai ter que comer. Não é o que você quer, é o que você precisa. Fala, Erla. Pode falar. O anjo Gabriel, né, quando ele chega para Maria, Hum. ele faz predições referentes a Jesus. Ele diz que Jesus será um rei, tomará o trono de Davi, que o seu reinado não terá fim, né? Mas ele diz também que uma espada Uma que espada. saciará a alma dela, né? E a gente tem que estar aberto para o bem e o mal de cada dia, né? Que Deus coloca. O problema é quando tanto o bem quanto o mal, que na verdade o bem que a gente escolhe nunca é bem, sempre é mal. Aí pode até ter cara de bem, né? O Verdade. problema é quando isso vem das nossas escolhas. É isso Mas mesmo. quando Deus coloca dentro do pão algo que amarga, né? Ou algo que pesa, algo que não é gostoso, não é saboroso, mas é porque ele tem propósito. De alguma forma isso vai nos expandir, de alguma forma isso vai nos amadurecer, vai nos agregar. Ele não faz. Deus não tem prazer em nos fazer sofrer ou em nos causar desgosto. Se ele permite, né, que a gente passe pelo vale da sombra da morte, que a gente passe por dificuldades, que o pão não seja como a gente espera, é porque ele tem propósito. Não é à toa, não é do nada. Erla, é só olhar para Jesus. Jesus teve que passar pela cruz. Ele orou: "Senhor, se possível, passa de mim esse cálice". Às vezes você vai dizer: "Senhor, está muito pesado, está doído". Mas Jesus disse: "Mas contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres". Pelo amor de Deus, livre-se do pecado. Diga: "Senhor, não quero andar como eu acho". O pecado é você fazer as coisas da sua maneira. Isso é o pecado. Qualquer coisa pode ser até certo na cultura, mas é pecado porque Deus não aprovou você fazer. Você comprar uma casa que Deus não quer que você compre, isso é pecado. Você estudar numa escola que Deus não quer que você estude, isso é pecado. Tudo que você faz e eu faço que não está em conformidade com o propósito do céu é pecado, gente. E isso vai trazer morte para a gente. Nós precisamos alinhar nossa vida de acordo com o plano do céu. E ele disse: "Eu vou revelar o meu plano para você a cada dia. A cada dia eu vou te dar um pouquinho. Tu vai viver a vida que eu tenho para ti, mas é em porções. Um dia de cada vez". Por isso o salmista dizia: "Ensina-me a contar os meus dias". Você é livre, você pode escolher fazer da sua vida o que você quiser. Deus não vai interferir nisso. Deus só vai passar a agir na sua vida quando você disser: "Deus, eu não quero viver, eu não quero fazer, eu não quero escolher, eu quero entregar-me totalmente a ti. Toma, tu és o Senhor da minha vida". Tem gente que diz: "Não, eu sou de Jesus", mas faz tudo o que quer. Isso não é verdade. Nunca foi verdade. Eu planejo, eu viajo, eu vou, eu falo. Tá tudo errado, gente. O propósito de Deus pode ser diferente. Pode prestar atenção, os nossos, nas nossas escolhas, a gente não quer passar pelo sofrimento. Nas nossas escolhas, a gente não quer passar pela morte, pelas doenças, pelas situações difíceis da vida. Mas
nos propósitos do céu a coisa pode ser bem diferente. É como eu disse para vocês, o que Deus tem guardado para o dia de hoje pra gente? Pelo que iremos, o que teremos que comer hoje? Tem dias, a gente passa dias, às vezes, que a gente diz: "Puxa", a gente fica até preocupado, né, porque a gente diz: "Puxa, Senhor, tá tão bom", e dá até um pouco de preocupação, porque de repente pode vir a tempestade assim, né. Tem horas que fica muito bom o negócio que a gente fica desconfiado. Será que tá no rumo do Senhor mesmo isso? Porque, né, tá muito fácil isso aqui. A gente é acostumado a dar muito duro, que quando a vida fica muito fácil, a gente fica desconfiado. Cara, será que eu não me desviei, não desfoquei, né, não perdi o rumo? Hum? É sério. Porque eu não entendo o caminho do Senhor como algo todo tempo, sabe, bacana. O povo de Israel, quando ele saiu na caminhada, atravessaram o mar, né, mas antes de atravessar o mar, havia murmúrio: "Ah, porque o faraó vem atrás e montanha para frente, não sei o quê", reclamação. Aí passa o mar se abre, eles passam. Aí canta pra cá, Miriam sai fazendo festa com todas as mulheres e tal, e aquela alegria. Não demorou muito, lá vem, não tem água, mano. Hã? E reclama, murmura, tal. Pode ver a caminhada do povo de Israel até Canaã, não é fácil. Deus, só interessante que Deus estava no controle da vida dele, né? No É isso que deserto, eu digo, cara. na doença, dia e de noite. Se você entender isso, você não tem por que reclamar. Não importa o que aconteça com você. Se você colocar a sua vida totalmente nas mãos de Deus, não importa o que você passe, você vai. É por isso que o mundo vai se converter. Porque vai dizer: "Pô, espera aí, eu passo por essa situação, eu reclamo, eu xingo, eu brigo, eu falo, não sei o quê". Esse aí passa por tudo isso e olha o comportamento dele. Olha como ele se porta diante dessas situações que qualquer pessoa ficaria desesperado. É loucura para os homens, gente. É loucura, as coisas de Deus são loucura para os que perecem, não é assim que a Bíblia diz? Hein? A gente precisa aprender a viver isso urgente, para que o mundo enlouqueça mesmo com a gente. Diga: "Cara, espera aí, como é que faz isso? Não é possível". É possível sim, quando a gente tem a certeza de que a gente está trilhando o caminho que o Senhor planejou para a gente. A gente não fica reclamando da vida não, a gente até brinca com as situações difíceis. Eu de vez em quando falo aqui: "Não, olha, eu tô ficando velho, tal". Mas cara, tá tudo nas mãos de Deus, ó. Se ele quiser o final da história da gente, é decisão dele, não é nossa, vai ser o melhor para todos nós. Se me perguntarem se vocês me perguntarem se eu quero morrer, eu não quero não, por mim eu vou para o céu sem morrer, mano. Entendeu? Né, Cléris? Vamos só não abrir, piscar de olhos e já vamos embora, né. Quero viver muitos anos, porque eu ainda quero estudar muito a Bíblia, tá entendendo? Ainda quero passar muitos dias aqui com vocês, vambora aprendendo, bora estudando, bora dividindo ideias, trocando ideias. Mas eu não sei o que Deus tem pra Porque mim, gente, hein. Fala, Cléris. vamos crescendo junto. Vamos crescendo junto. Não Mas tem também, se morrer também, se morrer também, diz o apóstolo Paulo que o morrer era lucro, né. Viver é Cristo e o morrer é lucro. viver para mim é isso, viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Meu verso favorito da escritura. Cara, É. se não for para viver desse jeito aí, moço, não faz nem sentido estar vivo. Não faz sentido. Não, Tem nem porquê. eu nos Porque meus você planos fala, Cléis, não Flávio, acredita. desculpe. É, Fala, pode falar, porque meu assim, amigo. tu não disse que acredita. Você não disse que acredita na escritura? Você não disse que acredita no Deus eterno e afins? Então, se esse texto não for realidade na tua vida, você não tomar ele como real e tentar viver, se esforçar para viver todos os dias, você parar prestar bem atenção, não faz sentido a vida. Não faz sentido. Porque você vai Hoje para um lado,
Verdade. Você vai para um lado é desgraça, vai para o outro é desgraça também. Não Rapaz, pode, então vamos ver por não pode Cristo, ser vamos só embora. desgraça também, né? Hoje a minha filha Oi, Sheila. Oi? Não esquece que é para a gente ter bom ânimo, que Jesus venceu o mundo. Ele sabia que nós passaríamos por aflições, e as aflições seriam, acho que, muito mais abundantes do que as rosas. Também acho. Não. Hoje a minha filha saiu daqui dizendo assim, pai, vai fazer um check-up, não sei o quê. Eu disse, filha, não te preocupa que eu ainda não vou morrer. Não se preocupa que Deus está controlando todas as coisas. Tá? Ela fez 17 anos esses dias. Mas ela é um doce de garota. Tem as suas dificuldades, como qualquer uma de adolescente, mas né? Mas sabe, eu sempre digo a Deus, Senhor, meus planos são esses, mas os teus. Eu quero deixar minha filha na mão de um cara bom. Eu só tenho ela de filha, né? Só tenho uma filha. Eu digo, Senhor, quero deixar ela nas mãos de um cara teu. Ah, um cara que vai cuidar dela melhor do que eu e muito melhor. Não é fácil. Não sei se Deus vai me dar esse privilégio, mas deixa ela ficar bem velha para me entregar para esse cara, Senhor. Tá? Enquanto eu der conta, tá? Gente, presta atenção, eu sou pai e sei, todo dia a minha filha, sabe, ela tem que ter ela tem que ter as suas necessidades supridas, gente. Ô, Thor, mas tu Oi. tem uma filha mulher e fala assim, eu tenho filhos homens, e eu falo, gente, Isaac, eles foram arrumar uma esposa para ele, quando a mãe dele faleceu, ele já tinha 40 anos, meninos, não podem esperar um pouquinho? Estudar, trabalhar, se organizar e orar. Então, assim, eu nem estranho você falar assim, mas é sério, a gente se preocupa como pais. Hoje os casamentos acontecem cedo justamente para que evite o pecado, né, que vá contra a Bíblia, contra a palavra. Porém, acabam sendo, às vezes, casamentos muito imaturos, né? Com certeza. Mas é bem preocupante essa história. A diferença é que você foi fazer 3, parece, né? Eu não, só tenho uma, não me esquenta a cabeça. Você tem 2, né? Com E uma o terceiro não profetiza, porque daqui não sai mais nem filho, não. Mas presta atenção, gente. A gente pode fazer planos? Por isso que eu tô falando tudo isso. Pode. Mas esses planos têm que se alinhar com a vontade do céu. Por exemplo, meu desejo era viver até os 80, pelo menos. 70, 80. Quando chegar em 70, a gente quer mais 20 para 90, depois a gente quer mais. A gente nunca quer ir embora, né? Se a vida for significativa, a gente não quer ir embora. Enquanto a gente é produtivo, a gente quer, sabe, tá na vida. Mas não vale a pena ficar na vida inútil. E tem muita gente que já era para ter saído dessa vida há muito tempo. Tá? Porque é inútil. São pessoas inúteis. Que só prejudicam a humanidade, só prejudicam a vida. Né? E a gente não pode ser assim. Mas, como eu digo, a gente faz planos. Mas sabendo que Deus é quem coordena tudo, tem que ser dentro do propósito dele, porque ele sabe o que é melhor. Eu creio muito nisso. Né? Então, não interessa onde você esteja, o que você esteja fazendo. Comece a clamar a Deus, para que ele comece a lhe revelar diariamente o que você deve ir fazendo. O que é teu plano para hoje, Senhor? O que me cabe hoje? E aí você joga duro aí. Fala, ela. Pode falar, Gatinho. Tem um verso que eu gosto muito do Salmo 139, que é o verso 16, que diz: os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Tem outras traduções que diz que os teus olhos me viram a substância
ainda informo, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, né? Então, eu estava imaginando aqui o plano de Deus, tipo página de meditação, né? Tu vai lá na meditação, Isso, uma porção dia para cada. tal, do ano tal, né? Dia tal, do mês tal, do ano tal. E aí tu vai ver o que está na meditação. Então, eu imaginei a gente indo a Deus dizendo, tá, Senhor, hoje, dia 28 de abril de 2024, qual é a tua vontade para mim? O que tu tem? O que tem aí no teu livro? O que tu escreveu? O que tu planejou para a minha vida hoje, né? Então, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Contudo, vós não quereis vir a mim a fim de ter desvida, né? Então, Deus, ele tem o controle, ele tem planos maravilhosos. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, né? De lhes dar esperança em um futuro. Então, Deus tem coisas maravilhosas para a história de cada um de nós. Não importa, sabe, como foi o nosso nascimento, qual foi a condição, né? Qual é a minha história, em que contexto eu venho. Deus, ele não se acha assim, meu Deus, já tem menino demais, eu já não sei mais o que escrever de novo para esse, né? Já sei, vou duplicar, vou copiar daquele ali nesse aqui. Não tem, Deus sempre tem planos novos, Deus sempre tem imaginação, né? Deus sempre tem bom gosto para criar novas histórias. Então, nenhuma história é igual a outra. Incrível que o planeta é cheio, mas nenhuma história é igual a outra, nenhuma digital é igual a outra, nada se repete. Então, tem lugar para que cada um de nós vivamos histórias extraordinárias, né? A gente vive vida comum porque a gente vive por conta própria. Porque se a gente fosse, Senhor, qual é a fatia para hoje? O que cabe para hoje? O que corresponde ao dia de hoje? Se nós começássemos o nosso dia assim, eu vim aqui para saber qual é o teu planejamento, qual é o teu script, né? E eu quero que se cumpra em mim a tua vontade. A gente jamais iria querer botar a corda no pescoço, a gente jamais iria querer que a vida acabasse, e a gente também jamais causaria arrependimentos, né, em quem nos teve, ou em quem nos criou, ou em quem nos trouxe à existência. Né? Deus chegou a olhar e se arrepender de ter criado a raça humana. Por quê? Porque a raça humana se distanciou dele e parou de viver o propósito dele, parou de perguntar para ele qual era o seu plano. Né? E foi distanciando e buscando seus próprios caminhos. E quando o ser humano busca o seu próprio caminho, é só ladeira, é só precipício abaixo, né? Então, mas se a gente for em Deus, que é o Criador, que tem o manual, né? Se a gente for nele e dizer, Senhor, qual a porção de hoje? E é tão legal isso, porque Deus ele é misericórdia. Ele não quer que a gente se embarace, sabe? Deus, ele deixa tudo borbulhar na cabeça dele, os excessos na cabeça dele. Ele não quer excessos na nossa cabeça. Ele não quer a gente atormentado. Não, mas amanhã vai ser isso, depois da manhã é aquilo. Meu Deus, como é que eu vou fazer tudo? Não. Um dia. Meu filho, é um dia. Eu quero que tu vivas hoje e venha em mim, que eu vou te orientar, eu vou te dizer o que corresponde ao hoje. Né? Então, Deus é misericórdia, Deus é amor, Deus é graça. Quando a gente vê nem os nossos erros, Deus não revela todos de uma vez. Ele vai nos mostrando as arestas aos poucos. Olha, isso aqui, ó. Isso aqui está te atrapalhando de me servir. Isso aqui, ó. Isso aqui está te atrapalhando do meu nome ser visto através de ti. Trabalha isso, filha. A gente vai, luta com aquilo. Ah, venceu, filha. Olha mais isso aqui, filha. Então, Deus, ele trabalha com porções.
A gente quer mais do que a gente dá conta de carregar. Mas Deus, ele é misericordioso. Ele quer dar, basta a cada dia o seu mal. E o seu bem também. Deus é sábio, né? Deus é Deus é sábio. amor. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. É aqui que entra a minha proposta. Quanto mais eu sou aquele cara favorável nós estudarmos a Bíblia do jeito que nós estudamos aqui todos os dias. Porque quanto mais a gente estuda a Bíblia, mais a mente da gente vai ficando iluminada. O que é, Cléris? Fala. Pode falar. O bacana é que você sai às 5 da manhã, porque aí a gente fica mais desperto, fica mais, assim, sabe, a mente mais tranquila. É, A gente já sai mais preparado para o nosso dia. é verdade, eu te entendo nisso, Cléris. Por muito tempo eu fiz isso e tenho vontade. O problema é que eu tô sem saúde pra madrugada. Incrível. Não é que eu Porque, não quero. Cléris, quando ele fala assim, saúde, é uma condição mais delicada, não é algo assim de uma gripe ou uma virose, que é algo de uma semana, entendeu? É uma condição mais delicada. Por exemplo, ele tem um problema de coluna, e não é só a coluna. É mais, é mais. Mas ele tem um problema de coluna. Um exemplo é a coluna, que não deixa ele dormir direito. Então, quando é 2, é 3, aí ele já não dorme mais. Então, isso complica, entendeu? A produtividade dele. Então, são por essas que não é que o nosso horário predileto também é a madrugada, porque as interferências são menores, sabe? A probabilidade de ter compromissos são menores, e é igual à academia. O teu dia começa de uma forma muito mais animada, né? Tu parece que sai muito mais preparado, muito mais revigorado para o dia. Só que o que está pegando é complicações de saúde mesmo. É verdade. Então, eu tô tendo muita dificuldade pelas madrugadas. Muitas dificuldades. Porque eu durmo mal, né? Tô dormindo mal. Durmo pouco. Isso fica. Aí eu não consigo me concentrar de manhã. Só que à noite eu consigo um pouco melhor à noite, porque eu consigo ficar parado à tarde. Não preciso trabalhar à tarde, né? Aí eu passo mais tempo ali, tranquilão, eu consigo ficar com vocês aqui. E tem sido, para mim, tem sido muito proveitoso. Eu não sei para vocês, entende? Eu sei que para vocês é mais difícil para alguns, porque para se adaptar a horários. Eu gosto muito da madrugada. E eu gosto de estudar a palavra todos os dias, porque presta atenção, a mente da gente vai se expandindo. Os planos de Deus vão o quê? Vão se revelando para gente. Clareando, né? Então, a porção que a Sheila falou da palavra, do dia a dia, nós temos que extraí-la. Deus tem que nos revelar essa porção todos os dias. E eu gosto de fazer isso em grupo, porque parece que fica mais atrativo, parece que fica. Eu consigo fazer sozinho, mas eu não tenho mais prazer em fazer sozinho do que fazer em grupo. E não tenho propósito, vamos fazer. Não, nem todo mundo aprecia a forma como a gente faz, tá? Mas eu acredito que existe uma porção diária da escritura que nós precisamos extrair, sim. Senão, a gente não tem norte durante o dia. A gente fica. Quando a gente estuda a Bíblia de maneira que o Espírito Santo fala com a gente, principalmente pela manhã, isso faz o dia da gente, parece que convergir todo para essa palavra, por incrível que pareça. Parece que tudo a gente consegue associar aquilo, né? Eu estou lutando para que Deus me dê forças para a gente conseguir fazer pela madrugada. Mas já que eu não estou podendo no momento, não sei quais são os planos de Deus, então eu digo, eu tenho que fazer à noite. E aí a gente vai. Eu sei que não dá para todos, um dia dá, o outro não dá, mas eu já estou fazendo uma outra estratégia, viu, Cléris? Eu já estou fazendo o seguinte, daqui a pouco a gente pega as mensagens que alguém não ouviu, que quer ouvir, a gente bota lá no Instagram, bota lá ou não é nem no Instagram, eu estou pensando no Telegram, porque tem mais capacidade para vídeo, sabe? Que eu não preciso estar e faço de maneira particular.
Ah, tu quer ouvir, eu vou mandar para ti. Entende? Não preciso estar muito gastando tempo com edição, né? Porque dá muito trabalho editar vídeo. Dá muito trabalho. Então, ainda mais se você fizer um vídeo todo dia, aí você tem que contratar alguém para editar vídeo, né? Porque do jeito que a gente conversa de tudo, fala de tudo, tal, né? E aí depois a gente vai enxugar isso. Hum? Entendem? Eu gosto mesmo da madrugada, mas eu acredito nisso que eu estou falando para vocês. Nós precisamos ter, por isso eu sempre fui favorável que as igrejas abrissem suas portas todos os dias. Eu cheguei para um pastor num colégio grande, lá na Bahia, onde eu morava, eu disse: "Cara, por que que vocês não abrem as portas da igreja todos os dias? Deixa abertas as portas. Vão para lá, para a igreja, recebe os alunos lá, tem muita gente que quer bater papo com vocês, quer falar de Deus com vocês, mas a gente não consegue nem falar com vocês". Às vezes quer só entrar na igreja e se ajoelhar lá e chorar, orar, né? É, as Muitas portas vezes a deviam gente fazer isso. Às vezes tu não tem ambiente em casa, às vezes tu não tem privacidade, né? E também sair discretamente e entrar lá na igreja e se ajoelhar. as portas da igreja viviam fechadas num colégio de 4.000 alunos. Eu digo: "Cara, vocês estão perdendo o tempo de vocês. Queria eu ser pastor de uma igreja dessa para tu ver se eu não passava 24 horas aqui dentro". É, mas o plano de Deus pra gente é outro. Não, eu sou sincero para vocês. Tivesse a oportunidade de ser pastor de uma igreja como aquela, mano, eu não saía de dentro da igreja não. Eu passaria a minha vida ali dentro, a não ser para almoçar um instante, hein? A não ser para, sabe, para fazer o básico e tá ali, junto com as pessoas. Rapaz, do jeito que tinha gente lá para tocar, pra gente cantar, gente para tudo lá, que se você fazer equipes e mais equipes, rapaz, nós ia incendiar o negócio. Mas eu sou meio doido, né, eles não pensam assim, é tudo uma questão de uma política, sabe, tem que ter a deixa pra lá, deixa pra lá. Eu tô dizendo pra vocês, eu amo, eu gosto, eu me sinto bem, isso faz bem pra mim, estar aqui com vocês dividindo a palavra, conversando com vocês, isso me alimenta, isso me ajuda, isso vai me fortalecendo na fé. Porque quando eu chego, que eu não tenho compromisso, às vezes eu vou pra ali, pra frente da TV assistir um filme, por mais que não seja ruim, mas, sabe, não é a mesma coisa de estar com os amigos. Daqui a pouco você pega um outro amigo, coloca aqui junto, traz mais uma outra pessoa: "Oi, vamos lá, assiste com a gente um programa". Isso vai fortalecendo a gente, não precisa ser aqui, mas lá no seu trabalho, onde você estiver, você vai começar a testemunhar. Porque isso é alimentar a alma, gente. É esse alimento, esse é o alimento principal que o céu quer dar pra gente. Esse sustenta a gente na hora da provação. "Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti", o salmista dizia. Então, quando a gente passa apenas o sábado pegando alguma coisa, e olha lá se a gente come alguma coisa de verdade, num domingo ou numa quarta, fica complicado, viu? Fica complicado. Minha proposta para vocês é: eu estarei todos os dias, sendo de madrugada, se eu der conta, ou 5 da ou 17, 19h30. Eu quero continuar. Vamos terminar o Pai Nosso, vamos entrar na outra série, vamos embora, e vamos embora, e vamos embora. Entende? Onde estiverem 2 ou 3 com o mesmo propósito. Hum, não sei se é bem assim, mas fiquem à vontade. A gente ainda tem 2 temas do Pai Nosso. E eu desejo do fundo da minha alma que o Senhor possa realmente nos nos fortificar através desses estudos, nos desenvolver, nos fazer desejar estar mais próximo a Ele. Porque o que o mundo precisa hoje é de alimentos de verdade, gente. Porque o que nós temos muito neste mundo é lixo. As músicas que nós temos, veja que eu botei uma música ainda agora. Não há estrelas no céu. Só para ver como vocês iam reagir. O que nós temos muito no mundo é lixo. Para você
Você tem que ir catando as coisas boas. As pessoas estão se alimentando de lixo todos os dias. E aí você vê os resultados através das palavras que falam, da vida que levam, tá? Da desgraça que passam todo o tempo. E vão destruindo uns aos outros. Isso não pode ser a nossa realidade. Quando nós somos alimentados todos os dias pelo pão do céu, tá? Nós fazemos a diferença neste mundo. Não porque nós somos bons, mas porque Deus está conosco, Deus está em nós e Ele pode nos usar. Acabaram minhas palavras. Agora é com vocês. Eu estava conversando com um amigo meu, justamente estávamos debatendo sobre Ellen White, né, sobre alguns debates que alguns pastores adventistas participam. E é assim, um pastor uma vez veio me fazer uma visita em casa, e eu disse a ele o seguinte, eu disse, pastor, às vezes eu me sinto na Idade Média, sabe? Me sinto como se eu estivesse na Idade Média, onde você não pode estudar as Escrituras, você não pode interpretar as Escrituras, você não pode explicar, ou não pode pensar além, muito menos diferente do que a igreja pensa. Só que, ao mesmo tempo, a igreja, eu percebo que as igrejas estão selecionando a palavra que nós temos que estudar, que nós temos que aprender. E não há, assim, realmente um significado real, porque os livros a cada ano estão sendo condensados cada vez mais, né? O evangelho tem sido um evangelho híbrido. Os cultos estão girando em torno de entretenimento. O estudo da palavra realmente não está acontecendo. E estudar dessa forma que a gente tem feito, né? Onde a gente pode pensar, onde a gente pode pensar um pouco além da caixinha, como o Todd diz, né? Pensar um pouco além da caixinha. A gente não tem tido estímulo para fazer isso na igreja e, enfim, a gente fica entretido, né? Fica no entretenimento e o principal, que é o pão que alimenta a alma, infelizmente, tem sido aquele pão que Ezequiel 34 nos mostra, né? Aquele pão e aquela água pisada, barrenta, suja. É isso que tem sido ofertado hoje nas igrejas. Infelizmente, essa é a realidade. E se nós não tomarmos essas iniciativas, para que a verdade possa de fato ser estudada, analisada de uma maneira significativa, infelizmente, a nossa alma não é alimentada. E nós vamos nos tornar cristãos doentes, igrejas doentes. Vamos ter deficiências por conta da má alimentação que estamos tendo. Infelizmente, essa tem sido a realidade. É por isso que é importante iniciativas como essa. Um negócio interessante, né, que é essa oração modelo, né? Aí tem assim, ó, o Senhor dá-nos o pão de cada dia, né? Dá-nos o nosso pão de cada dia. Às vezes eu fico assim, para pensar e refletir nisso, né? Pô, a gente já pede o nosso pão de cada dia, antes de sair de casa, né? Nossas orações, nossa comunhão com o Eterno. Só que quando a gente sai de casa, a gente fica aflito para poder ganhar esse pão e a gente procura mais do que o pão, mais do que o necessário, né? E às vezes esse esforço por mais do que o necessário acaba minando as nossas forças e às vezes nós acabamos perdendo o foco, né? Porque aí já entra
várias outras coisas no meio e a gente acaba ficando perdido nessa bagunça, né? Às vezes até mesmo aflito, né? Mesmo já tendo ganhado o básico ali, né? O Senhor já proveu ali pra gente o básico necessário, que a gente pediu para ele em oração, no caso, mas a gente fica aflito por querer mais. Mas por que a gente quer mais se o necessário ele já proveu pra gente ali, né? Aí a gente acaba virando naquela loucura e entrando naquela correria do dia a dia, naquela pressão do consumismo que existe no mundo ali, né? E a gente acaba entrando naquela vida doida, assim, de correria. Não, eu preciso de mais, preciso de mais, preciso de mais, preciso de mais. Cara, tu não precisa de mais. Deus já te deu o básico ali, o necessário para você viver, né? Aí tem aquele texto de Mateus 6,33, né? Pra gente não andar ansioso pelo dia de amanhã, né? Porque Deus vai prover pra gente o necessário. Rapaz, a gente já pediu. Então ele vai prover e já deu pra gente o necessário, mas por que a gente fica agoniado por querer mais, né? Então, a gente acaba querendo adquirir coisa que é necessária. E a gente acaba adquirindo muitas vezes, né? Vou lutar para conseguir uma coisa que não é necessária para minha vida. Isso aí eu creio que a gente acaba indo pro fundo do poço quando acontece isso, porque a gente acaba esquecendo das coisas primordiais da vida, né? A gente acaba perdendo o foco quando a gente quer mais do que o necessário. Em Isaías capítulo 55, versos de 2 a 3, diz: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Eu acho que quando a gente se distancia de Deus, a gente se desalinha muito nas nossas prioridades, sabe? O nosso foco, ele bagunça demais. A gente começa a correr atrás de coisas que elas estão para muito além do que realmente a gente necessita, né? Então, essa oração, ela está dentro de um contexto de alguém que está para viver dentro da vontade de Deus. Alguém que pede o reino dele, alguém que pede a sua vontade, que pede para honrar o seu nome. Então, dentro desse contexto, Deus ele vai realinhando as nossas prioridades. E a gente começa a saber que nem tudo é pão, nem tudo alimenta, nem tudo satisfaz. E o que realmente nos traz satisfação, que realmente nos traz contentamento, preenchimento, que é pão, que eu entendo o pão não só como algo literal, né? Mas como algo que te alimenta. E só quem sabe o que me alimenta, porque eu crio uma ideia. Eu crio uma ideia de que eu preciso desse celular. De que eu não vou ser plena, eu não vou ser feliz, eu não vou estar saciada enquanto eu não tiver esse celular. Só que depois que eu consigo esse celular, aí bate um vazio, bate um senso de que não era aquilo, de que não era o que tu esperava. No fundo, aquilo não te preenche, aquilo não satisfaz a tua alma, sabe? Quantas coisas a gente vive assim? É relacionamento, são aquisições, coisas, materiais, inúmeras coisas, sabe? Que a gente fica idealizando, fantasiando, a gente age como se aquilo fosse pão, como se aquilo fosse uma questão de vida ou morte, como se eu fosse menos se eu não tivesse aquilo. Só que quando tu adquire, é igual aquele filho de Salomão, quando ele forçou a irmã dele a ter relações com ele, né? Ele queria Filho de que chega Davi, né? Isso, filho de Davi. Boa, correção. Ele queria, chega, estava doente de amor, doente de paixão, que ele precisava dela, só que depois que ele a possui, que ele consome o seu desejo, ele se enoja, entendeu? Ele repele aquilo que ele queria tanto, que ele idealizou tanto, e aquilo não satisfaz.
e ele, tipo, descarta, porque não era aquilo que ele esperava que geraria nele. Então, muitas são as nossas fantasias de que algo é pão, de que algo eu preciso, sabe? Eu preciso de mais dinheiro, eu preciso daquele carro, daquele celular, daquela pessoa, sabe? E a gente vai crescendo a lista de coisas que a gente acha que vão alimentar a nossa alma. Só que no fim das contas, é igual o livrinho lá de Apocalipse, né? Doce na boca e amargo no estômago, né? Então, quem sabe por que a gente tem que pedir para Deus? O pão nosso de cada dia dá-nos diariamente. Eu gosto mais dessa versão, porque essa versão aí, para mim, parece um trava-língua. Né? Esse verso aí, para mim, parece um trava-língua, é meio confuso. Então, aqui, para mim, fica mais simplificado. Eu tenho que pedir para Deus o meu pão, parece algo muito básico, mas é Ele que sabe como me alimentar. É Ele que sabe o que, no fim das contas, vai me saciar. É Ele que sabe a porção que eu preciso para cada dia e o que eu preciso. Deus, ele não é tolo, né? Eu li uma frase, assim, no Desejado de Todas as Nações. A frase diz lá que Deus, ele não tem providência para amanhã para a gente. Por incrível, eu fiquei assim, achei, né? Mas como eu creio que é inspirado, né? Que está ali, então eu fiquei assim. E é uma verdade mesmo. Isso é uma verdade pura. Tanto é que a gente faz. Eu estava até conversando com a Bruna um pouquinho sobre isso agora à tarde, que a gente faz tantos planos, e se por algum momento a gente chega a vivenciar ou viver a situação, isso já é um milagre de Deus, sabe? Porque nós somos limitados, né? Então não tem como a gente, assim, a gente fazer planos, beleza. Acho que isso é do ser humano fazer planos, sim. Mas executá-los, viver os planos mesmo, isso é uma coisa do próprio Deus. Por isso que tem que ser, a gente tem que ter esse reconhecimento, a questão dessa dependência de Deus, né? Isso para mim também, nem precisando da frase aí, né, do texto, o ser humano que consegue entender isso é depender de Deus, né? Em outras palavras, é querer depender do próprio Deus.